Amigos e amigas da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao programa Bíblia Fácil. Está começando o seu programa semanal de estudo da Bíblia. A cada semana a gente para uma hora para olharmos para a Bíblia e aprendermos mais dos ensinos de Jesus. Nesse último tema dessa temporada, vamos aprender mais uma vez a respeito de ritos e tradições. Você sabe que existem na Bíblia muitas tradições que podem ser mantidas ainda pelos cristãos, mesmo depois da cruz, mesmo no Novo Testamento. E nós vamos olhar hoje para alguns textos e percebemos que Deus deixou preciosos ensinamentos através desses ritos e dessas tradições. Então convido você a tomar sua Bíblia e a se juntar conosco, esse grupo de amigos que está aqui nos estúdios da Novo Tempo, em Jacareí, São Paulo, ao longo dessas semanas, participando dessas gravações. Vamos mais uma vez tomar nossa Bíblia e aprendermos o que Deus quer para nossas vidas. Vamos então olhar hoje com mais carinho para certos ritos e tradições praticados pela igreja cristã, também pelo povo de Israel e que hoje ainda têm lições preciosas e devem ser praticados. Pegue sua Bíblia, se junte a nós nesse momento especial de estudo, mas antes de abri-la, como é nosso hábito aqui, nós queremos orar, pedindo a bênção de Deus para a compreensão desse tema. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez e para juntos estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco e nos faça compreender mais uma vez as verdades que o Senhor deseja. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Muitos olham para as tradições e acham que a tradição tem algum aspecto negativo. Mas hoje nós sabemos que tradições têm aspectos também positivos. Inclusive nós aprendemos que a própria família ela é muito enriquecida quando há ali as tradições de família. Essas tradições têm a ver com atividades, com celebrações, com eventos. Quando reunimos a família, mesmo que seja um almoço semanal, mas são tradições que se estabelecem na família e elas têm o seu lugar para nos ajudar a manter a unidade como um corpo familiar. Na vida espiritual é a mesma coisa. Existem na Bíblia certos ritos e tradições que foram praticados e que ainda hoje os cristãos podem e devem praticar. E muitos não praticam pela falta do conhecimento. Há instituições que a Bíblia estabelece e que elas devem até hoje serem praticadas, serem observadas. E nós vamos conhecer algumas delas. Vamos começar com uma primeira que chega logo bem cedo na vida das pessoas. Qual era o costume dos tempos bíblicos para com as crianças? Em Êxodo capítulo 13 nós lemos: Disse o Senhor a Moisés, verso 1. Êxodo 13, verso 2. Consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Então, lá no passado, nos dias de Moisés, quando nascia o primeiro filho do casal, ou o primeiro animal, a primeira cria de um animal, esse primogênito era consagrado ao Senhor. Isso se praticava lá. Quando chegamos nos dias de Cristo, Maria, ela mesmo vai dar sequência a essa tradição. E Lucas 2 diz: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. Então Cristo, quando ele nasceu, José e Maria levaram o menino Jesus para que ele fosse não batizado, porque a Bíblia não apoia o batismo de bebês, mas que ele fosse dedicado ao Senhor. Então, este rito que acontecia no Antigo Testamento, que foi preservado nos dias de Cristo, ele também pode ser praticado hoje. Nós podemos também dedicar nossos filhos ao Senhor. Então, quando nascem os filhos, nós podemos levá-los até a igreja para apresentar esses filhos ao Senhor. É um compromisso público que nós estamos fazendo, de que nós vamos educar essas crianças no caminho do Senhor. Tiesa? Mas aí, no caso, seria somente os primogênitos ou todos? Lá no passado fazia-se com os primogênitos.
Hoje nós não temos nenhum problema em consagrar todos ao Senhor. Porque se eu dedico o primogênito, também posso dedicar e quero dedicar todos os outros. Então não importa quantos filhos eu tenha. Então é uma cerimônia especial que hoje nós podemos praticar quando nós dedicamos esse filho ao Senhor. De fato, é isso que ensina o Salmo 127, né? Herança dos filhos são o Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Então nós temos que apresentar esses filhos porque é a herança dele. E quando a gente faz isso, a gente está se comprometendo publicamente em educar essa criança no caminho do Senhor. Por falar nisso, olha como a educação em Israel era valiosa. Deus orientou seu povo dizendo, olha, vocês contem para as crianças a história sagrada, ensinem eles ao deitar, ao levantar, ao andar, ao sentar, em qualquer momento, conte para eles a história sagrada. E os pais e as mães de Israel tinham a função de transmitir a religião para seus filhos. Hoje nós sabemos que o caráter de uma pessoa ou de uma criança, ele vai estar quase que completamente formado com 12 anos de idade. Então cabe aos pais traçar o rumo dessa criança, porque são nesses primeiros anos que o caráter dela está sendo formada, quem ela vai ser. Então o adolescente e o jovem, ele é fruto do meio onde ele se produziu, do contato que ele teve com os pais, dos valores que foram transmitidos. E por que não começar desde o nascimento, dedicando-os ao Senhor, nos comprometendo a passar para eles também a história sagrada? Então esse é um rito bíblico que foi praticado e hoje nós podemos também praticá-lo. Vamos estudar agora um segundo. O que Jesus fez para dar início ao seu ministério público? Mateus 3,16 diz, batizado Jesus logo saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Jesus, para começar o seu ministério terrestre, ele buscou João lá no Rio Jordão para ser batizado. Este é um outro rito. Então eu e você temos que buscar também ser batizados. Jesus praticou esse rito, não porque tinha pecado, como já aprendemos aqui, mas para deixar o exemplo. Assim, toda pessoa hoje que deseja a salvação tem que ser batizada. Então nós temos que batizar as pessoas, nós temos que ser batizados, porque Jesus deu para nós o exemplo. Então a dedicação de crianças é uma tradição que nós podemos hoje manter. O batismo devemos manter. Esmeralda? Então, no caso, assim, levar a palavra, né? O ide do Senhor, né? Levando a palavra e também ensinando, né? O batismo. Seria, assim, reconhecimento, né? Do pecado, os pecados perdoados e fazer a vontade do Pai. É isso que Deus prescreveu em sua palavra, né? Não só ser batizado, mas há aqui também uma ordem de Cristo que foi dada à igreja em Mateus 28, né? Essa ordem envolve o que você está falando, né? Jesus disse, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai. Ou seja, eu não só tenho que ser batizado, como eu devo me envolver batizando outras pessoas, trabalhando para que outros se batizem, porque esta é a orientação de Cristo. Então, o batismo é um rito bíblico, que surge no Novo Testamento e permanece até os dias atuais, ok? Um outro rito. Que instituição Jesus colocou no lugar da Páscoa? Porque Páscoa era uma cerimônia que surgiu lá nos dias de Moisés. Ela foi celebrada por muitos séculos. Agora, e os cristãos atuais? Eles devem celebrar a Páscoa? Nós entendemos que nós não mais celebramos Páscoa, porque a Páscoa teve o seu cumprimento em Cristo. E Jesus, na véspera da sua crucifixão, ele substituiu a Páscoa por uma outra cerimônia. Olha o que diz João capítulo 13. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Versículo 15, porque vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. O que Jesus está ensinando aqui nesse texto
Eles se reuniram naquela noite de quinta, véspera da crucifixão, para celebrar a Páscoa. Ali sobre a mesa estava o cordeiro pascal que os discípulos haviam preparado. Jesus declarou para eles: há muito desejei comer convosco esta Páscoa. Só que naquela noite, Jesus celebra com eles a última Páscoa e institui a cerimônia da Santa Ceia, ou cerimônia da comunhão. Então, os cristãos celebramos a cerimônia da comunhão e não mais Páscoa. Até porque hoje se fala em Páscoa, mas aí não tem nada de morte de cordeiro, pães asmos, ervas amargas, nada disso. Hoje se fala em ovos de chocolate e coelhos que botam ovos. Nada tem a ver com a Páscoa bíblica. Mas então a Páscoa não mais é celebrada. O cristianismo agora celebra a ceia. E a celebração da ceia, ela começa com o quê? Ela começa com a cerimônia do lava-pés. Jesus lavou os pés aos discípulos e fez uma pergunta. Vocês entenderam o que eu fiz para vocês? Se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, assim deveis vós lavar os pés uns dos outros. Então, a cerimônia da ceia, ou comunhão, ela é partes que devem ser praticadas hoje. E quais são essas partes? Primeiro lavamos os pés dos irmãos, depois todos comemos do pão, depois todos bebemos do vinho. Isso é cerimônia da comunhão na Bíblia. Então, para que eu celebre essa cerimônia, primeiro temos que lavar os pés uns dos outros, depois todos comemos o pão e todos bebemos o vinho. Então, essa é uma cerimônia que Jesus estabeleceu e que ela hoje ainda deve ser praticada. Cíntia? Eu acreditava que esse sentido do lava-pés, né? Você fala. Seria só um sentido de humildade, de ser bondoso com o irmão, assim, que não seria no sentido literal mesmo, de ter a cerimônia. A lavagem dos pés uns dos outros. Mas mesmo. você vê que foi isso que Cristo ensinou, né? Jesus ensinou lavando os pés e ainda disse: vocês viram que eu lavei os pés de vocês? Assim deveis vós lavar os pés uns dos outros. Então a igreja passou a celebrar a ceia associada com o lava-pés. Então nós temos que praticar o lava-pés antes dos emblemas. Depois vem o emblema do pão e depois do vinho. E todos têm que participar de tudo. Então hoje você vê que muita gente celebra de diversas formas. Mas se quisermos ser bíblicos, é esta forma aqui. Fernanda? E a ceia e o lava-pés é realizado na igreja quantas vezes no ano ou no mês? Como que é? A orientação que nós temos é que ela seja uma cerimônia periódica, né? Na igreja adventista, igrejas organizadas, ela acontece a cada trimestre. Então, de 3 em 3 meses, buscamos ter essa cerimônia. Em igrejas menores, que não são organizadas ainda, a orientação é que seja feita semestralmente. A cada 6 meses, pelo menos, que ela aconteça. Então, não existe na Bíblia nenhuma orientação da periodicidade. Mas Jesus falou assim: todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, a gente vai praticando isso e anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Porque nesse tempo era uma vez no ano a Páscoa, né? A Páscoa era celebrada uma vez por ano. Agora, quando Jesus institui a ceia, nós não temos nenhuma orientação de como que ela foi praticada. Se ela foi praticada uma vez por ano ou mais vezes. O que Jesus disse é que ela deveria ser praticada até que Ele voltasse. E aí você vai encontrar o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, dando mais instruções também a respeito da ceia. Esmeralda? O sentido também, para participar da ceia, né? Fala para a gente se examinar, né? Paulo vai dizer isso, Se né? a gente tiver alguma mágoa, alguma queixa, alguma coisa entre o irmão, né? Leva-se para a gente pedir o perdão. É um bom momento de não fazer as ceiar pazes. com um coração, né? Isso mesmo. Rancoroso, sem perdão. Porque, no caso, assim, não seria aceito, né? Porque é uma comunhão, né? Renovando nossa aliança. A ideia é essa, né? Então, se é para haver unidade entre nós, então não pode haver desavenças, né?
Então a gente busca as pessoas para reconciliação, para que haja harmonia. É uma cerimônia que celebra a unidade da igreja e anuncia a morte do Senhor. Então é uma cerimônia que hoje nós devemos participar, a Santa Ceia. O que Cristo disse sobre o casamento, uma outra cerimônia. Mateus 19:4. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Cristo deu o seu aval sobre a cerimônia do casamento, até porque ele mesmo celebrou o primeiro casamento no Éden, de Adão e Eva. E nós já dissemos aqui no Bíblia Fácil de que existem duas cerimônias que são edênicas, anteriores ao pecado. É o casamento e o sábado. Essas duas instituições, elas estão para nós desde o Éden. E Cristo escolheu o palco de um casamento para realizar o seu primeiro milagre. Estão lembrados? Ele foi convidado para um casamento em Caná da Galileia e lá Jesus fez o seu primeiro milagre. É significativo isso. Jesus escolhe um casamento para fazer o seu primeiro milagre. Jesus deu o seu aval a essa instituição. E a Bíblia é muito clara. Deixará o homem, seu pai, sua mãe, e vai se unir a uma mulher. E ambos serão uma só carne. Então hoje o casamento é uma instituição divina, sagrada. Continua sendo, né? Sempre foi. E nós devemos lutar para preservar esse rito, essa tradição, essa bênção que é o casamento. Cíntia. Tirar uma dúvida. Por exemplo, o casamento. Se a pessoa se casou quando ainda no período da ignorância, né? Não conhecia a palavra. E houve a separação. Se ela se casar depois que ela conheceu a palavra e tudo, souber da importância do casamento para Deus, Deus abençoa assim mesmo? Claro que abençoa, né? Deus não leva em conta o tempo da ignorância e Deus está disposto a dar a sua bênção. Então, quando a gente busca a bênção do Senhor para o casamento, principalmente depois que a gente conhece mais do Evangelho, aí está o Senhor para abençoar. É claro que Ele abençoa, certo? Então está aí essa instituição que Deus deixou para todos nós. Próxima rito ou tradição que nós encontramos na Bíblia. Que funções designou Jesus para os discípulos? Marcos 3,14. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Nós não temos no Novo Testamento um texto dizendo claramente que Jesus tem ali feito uma ordenação aos discípulos. Mas entendemos que pelo chamado que ele fez e pelo envio que ele fez dos discípulos, nesse momento Jesus comissiona os 12 para uma obra especial. Então há uma tradição que é mantida ainda pela igreja cristã de nós ordenarmos as pessoas para as atividades que elas vão desempenhar. Então isso acontece principalmente com anciãos e diáconos, que são funções que a própria Bíblia descreve. E esta ordenação, essa cerimônia de ordenação, é a ideia de que se separa estas pessoas para esse tipo de atividades. Cristo passou uma noite em oração e então ele chamou dos discípulos que ele tinha 12 e os enviou para pregar. Então nós temos que entender que a palavra discípulo quer dizer seguidor e a palavra apóstolo quer dizer enviado. Ninguém pode ser um apóstolo se primeiro não for um discípulo. Então Jesus fez discípulos e depois enviou os apóstolos. Então, e antes de enviá-los, Jesus os consagrou para esse ministério. E em Mateus capítulo 10, você vai ver que Jesus dá ali todas as orientações sobre como eles deveriam fazer o trabalho. Então a igreja cristã mantém isso até hoje. E quando a igreja nomeia alguém para ser um ancião, para ser um diácono, é feita ali uma cerimônia de dedicação dessas pessoas, separando-os agora para esse ministério, para as atividades que eles vão exercer a partir daí. E isso é importante porque nós temos que dar sequência ao trabalho de Cristo.
E na igreja, que maiormente é movimentada por voluntários, isso é importante, para que todos se envolvam. De fato, todos nós somos sacerdotes, né? É Pedro quem trabalha na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9, a questão do ministério sacerdotal de todo crente. Todo crente é um sacerdote. E se nós somos sacerdotes, cada um tem um ministério. Então eu tenho que descobrir qual é o meu ministério. O que Deus quer que eu faça na igreja? Qual é a minha contribuição no corpo de Cristo? Então Deus repartiu dons com todos. E todos nós temos que identificar esses dons para colocá-los em prática. Porque se nós não trabalharmos para Cristo, se não colocarmos em exercício os nossos dons, nós corremos o risco de perder a recompensa. Lembra daquele que enterrou o seu dom? Foi tirado o seu dom e ele foi lançado nas trevas. Isso aqui é sinônimo de perdição. Não fez uso do talento que Deus deu para você. Não se envolveu na causa. Não trabalhou para Deus. É por isso que Jesus disse, né? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Jesus também disse para os discípulos, né? Que grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Vamos orar ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores. Precisamos de mais cristãos que se envolvam, que trabalhem, que façam sua parte. E infelizmente hoje nós estamos tendo uma igreja que é mais expectante. Ela está acostumada uma vez por semana a ir lá se alimentar na igreja e depois ela desaparece a semana inteira. Nós não precisamos de expectantes, nós precisamos de pessoas ativas, envolvidas na obra de Deus, fazendo o trabalho. Esse é o desejo de Cristo para mim e para você. Nós vamos para o intervalo e assim que voltarmos, vamos continuar aprendendo mais a respeito de ritos e tradições que hoje nós, como cristãos modernos, podemos praticar. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. Quando você falou sobre você usar seus dons, né? Aham. Esses dons têm que ser usados em um ministério dentro da igreja? Ou eu uso meus dons quando eu falo de Deus fora da igreja para outras pessoas? Ou quando eu sou um voluntário online, no caso? No site Bíblia, No site né, por Bíblia. exemplo. Porque assim, eu entendo que não é necessário que eu seja uma praticante disso somente dentro da igreja. Isso está correto? Ou a tradição diz que o certo é que eu tenha um ministério dentro da igreja? Eu acho que nas duas frentes nós temos que atuar. Há dons que são dons direcionados para o serviço interno da igreja e há dons que são direcionados para o serviço externo da igreja. Então, há atividades que são desenvolvidas para que a liturgia aconteça, para que o culto aconteça, para que a igreja funcione, e isso depende, sim, de dons que as pessoas tenham. E há atividades de evangelismo fora que também depende dos dons. Então, nós temos que usar os nossos dons em ambos os locais. Por exemplo, se Deus deu para você um dom de administrar, esse é um dos dons que aparece lá por Paulo, né? A sabedoria de administrar. Então, a igreja precisa ser administrada. Vários departamentos, várias coisas têm que ser administradas. Deus deu para você o dom do apostolado. Esse é um dom de evangelismo, de levar a palavra para as pessoas. É um dom mais para fora da igreja. Então, os dons eles podem ser usados tanto no trabalho interno quanto no trabalho externo. Agora, a gente tem que pesar as coisas. Tem igreja que fica só trabalhando para dentro e nunca alcança a comunidade. Então, nós temos que fazer o equilíbrio das coisas. Temos que manter a igreja funcionando bem, a igreja bem alimentada, mas uma igreja bem alimentada sempre será uma igreja missionária, uma igreja envolvida com a missão. Nós orientamos a todos os membros que desenvolvam essas atividades. Agora, acaba que alguns que gostam mais dessa atividade, que têm também dons espirituais para essa área, eles acabam formando grupos de visitação. E em cada igreja há esses grupos de pessoas que estão ali para fazer a visitação. Então a igreja orienta esses grupos e dá a eles suporte para que eles saibam como proceder. Isso envolve até o protocolo de hospitais, né? Horários de visitas, horário de entradas, etc. Então nós temos que orientar a igreja a fazer o trabalho, mas sem causar também constrangimento
ou sem causar tumulto. Porque o paciente que está num leito de um hospital, por exemplo, ele tem ali uma rotina e a gente tem que cuidar também com essa rotina. Em tudo, né, temos que ser cuidadosos. Há um princípio, né, para a vida do cristão, né? Tudo deve ser feito com decência e ordem. Deus é o Deus de ordem. Nada deve ser feito de forma desordenada, principalmente quando falamos das coisas sagradas. E Jesus apenas pra pedir, peça a Ele, toque em mim, toque em mim, toque em mim, apenas um toque em mim, toque em mim, toque em mim, toque em mim, apenas um toque em mim. Toque em mim, Senhor, toque em mim, toque em mim, apenas um toque em mim, toque em mim, toque em mim, toque em mim, apenas um toque. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, aprendendo hoje a respeito de ritos e tradições. Este é o último programa dessa temporada. Na semana que vem, estaremos iniciando uma nova temporada. E se você quiser começar a nova temporada já com o guia do programa, eu tenho aqui para você. É o nosso guia de estudos Ensinos de Jesus. Ele contém 18 temas que a gente sempre repassa aqui no programa. Você pode solicitar o seu para ter acesso à matéria escrita de todos os textos que nós lemos aqui, inclusive textos que nós não lemos, mas aqui estão. Então é um presente que nós temos para você. Você pode solicitar o seu guia pelo telefone 0 operadora 12 21 27 3121. Lembre-se sempre de ligar em horário comercial. Ou você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp da Escola Bíblica, que é 129 8100 1615. Diga assim: eu quero o curso Ensinos de Jesus. E nós vamos mandar um link para você colocar ali os seus dados. Se você preferir, acesse agora o nosso site, novotempo.com/bibliafácil. Lá você vai ver esta arte, clica nela e vai abrir ali um formulário online para você preencher. Aí nós mandaremos através dos correios para a sua casa. No final desse guia impresso há um questionário. Quem responde ao questionário e acerta pelo menos 70% das questões, ainda ganha esse DVD aqui, que é o mesmo temário, só que em vídeo, gravado lá nas terras bíblicas. É também um presente para você. Você não paga nada por isso, inclusive até a postagem nós pagamos para você. Talvez você não saiba, mas nós investimos aqui perto de 2 milhões para fazer isso todos os anos, para mandar isso para você. Sabe por quê? Porque a nossa missão é ajudar as pessoas a conhecer mais da Palavra de Deus. Então peça agora mesmo o seu guia. Graças ao apoio dos Anjos da Esperança, podemos oferecer para você. E você que é anjo, muito obrigado, viu, pelo seu apoio. Quando terminamos o primeiro bloco, tínhamos uma pergunta. Fernanda, pois não? Ou uma contribuição, né? Pastor, quando você falou sobre você usar seus dons, né? Aham. Esses dons têm que ser usados em um ministério dentro da igreja, ou eu uso meus dons quando eu falo de Deus fora da igreja para outras pessoas, ou quando eu sou um voluntário online, no caso, No site Bíblia, no site né, por Bíblia, exemplo. porque assim, eu entendo que não é necessário que eu seja uma praticante disso somente dentro da igreja. Isso está correto? Ou a tradição diz que o certo é que eu tenha um ministério dentro da igreja? Eu acho que nas duas frentes nós temos que atuar. Há dons que são dons direcionados para o serviço interno da igreja
e há dons que são direcionados para o serviço externo da igreja. Então, há atividades que são desenvolvidas para que a liturgia aconteça, para que o culto aconteça, para que a igreja funcione, e isso depende, sim, de dons que as pessoas tenham. E há atividades de evangelismo fora que também depende dos dons. Então, nós temos que usar os nossos dons em ambos os locais. Por exemplo, se Deus deu para você um dom de administrar, esse é um dos dons que aparece lá por Paulo, né? A sabedoria de administrar. Então, a igreja precisa ser administrada. Vários departamentos, várias coisas têm que ser administradas. Deus deu para você o dom do apostolado. Esse é um dom de evangelismo, de levar a palavra para as pessoas. É um dom mais para fora da igreja. Então, os dons eles podem ser usados tanto no trabalho interno quanto no trabalho externo. Agora, a gente tem que pesar as coisas. Tem igreja que fica só trabalhando para dentro e nunca alcança a comunidade. Então, nós temos que fazer o equilíbrio das coisas. Temos que manter a igreja funcionando bem, a igreja bem alimentada, mas uma igreja bem alimentada sempre será uma igreja missionária. Uma igreja envolvida com a missão, em levar para as pessoas o conhecimento da palavra. Mas os dons espirituais têm essa finalidade. E então as pessoas são separadas para isso. Vamos a um próximo rito que a Bíblia apresenta e que nós hoje podemos praticar. Olha o conselho de Tiago no capítulo 5 e no versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. Lembra que Jesus em seu ministério deu grande ênfase à cura? Jesus tinha um ministério que cuidava principalmente de 3 áreas. Ele curava, ensinava e pregava. Assim o Evangelho define a ação de Cristo. E esse ministério de cura deve continuar na igreja. Agora, só que mais uma cura preventiva. Lembra de semana passada? Quando estudamos a respeito do nosso corpo como templo do Espírito Santo, as práticas que nós temos que fazer é para prevenir que a doença chegue. Então, hoje, o ministério de Cristo da cura, ele continua, mas a ênfase não deve estar nos milagres. A ênfase deve estar na prevenção da doença. Infelizmente, isso é muito mal compreendido. E você hoje tem uma gama de igrejas que o que eles mais fazem é ficar anunciando que vai ter milagre. Todo culto tem milagre, tem milagre, tem milagre. Veja, a orientação de Cristo para nós, como vimos na semana passada, é que a gente previna a doença de chegar. A nossa ênfase tem que ser uma cura preventiva. Porque de que adianta tentar remediar o problema das pessoas se elas não aprendem na raiz, na base, a não ficarem doentes? Albérico. Pastor, na questão do óleo, ungir com óleo, quem tem essa vocação ou quem pode fazer isso dentro da igreja? Nós entendemos de que na igreja primitiva havia uma certa ordem nessa cerimônia. Tiago diz assim, se alguém está doente, chama os presbíteros da igreja. Parece-nos que a liderança da igreja deve estar envolvida nesse tipo de ação. E por que a liderança? Porque são pessoas que foram separadas para o ministério, separadas para ajudar o trabalho da igreja. A essas pessoas foi confiada uma responsabilidade maior espiritualmente falando. Então a gente chama essas pessoas para participar desse momento. Eu já fiz várias unções, né, como a gente chama. E aqui você tem que entender que não estamos falando de extrema unção. O rito da extrema unção praticado muitas vezes é quando você unge a pessoa para morrer. A gente não unge para morrer. A gente faz unção para que a vontade de Deus aconteça na vida da pessoa. A gente unge para que ela seja curada. E às vezes Deus quer que a pessoa seja curada. Às vezes o melhor para a pessoa é o descanso. Mas quando alguém está doente, nós somos orientados a chamar a liderança da igreja e a fazer a unção dos enfermos. Isso era praticado lá. E eu e você podemos hoje também ungir os enfermos. Agora, alguns princípios devem nortear essa cerimônia. Uma delas, a gente deve ungir pessoas que estão conscientes e que entendam o que é a cerimônia e aceitem a unção. A gente não vai ungir uma pessoa que nem consciente mais está.
Qual é o benefício para ela se ela não está pedindo? E outra, a pessoa que chama ou que permite que a unção aconteça é alguém que está confiando em Deus para o destino da sua vida. Ela está aceitando a vontade do Senhor para ela, seja para a cura, seja para o descanso. Então é por isso que é um princípio que a pessoa esteja consciente. E usa-se ali um óleo especial, né? Um óleo mais refinado, não refinado, um óleo mais especial, né? Para fazer essa unção. Sim, Cíntia. Tem algum grupo específico na Igreja Adventista que faça visita aos enfermos? Nós orientamos a todos os membros que desenvolvam essas atividades. Agora, acaba que alguns que gostam mais dessa atividade, que têm também dons espirituais para essa área, eles acabam formando grupos de visitação. E em cada igreja há esses grupos de pessoas que estão ali para fazer a visitação. Então a igreja orienta esses grupos e dá a eles suporte para que eles saibam como proceder. Isso envolve até o protocolo de hospitais, né? Horários de visitas, horários de entradas, etc. Então nós temos que orientar a igreja a fazer o trabalho, mas sem causar também constrangimento ou sem causar tumulto. Porque o paciente que está num leito de hospital, por exemplo, ele tem ali uma rotina e a gente tem que cuidar também com essa rotina. Em tudo, né, temos que ser cuidadosos. Há um princípio, né, para a vida do cristão, né? Tudo deve ser feito com decência e ordem. Deus é o Deus de ordem. Nada deve ser feito de forma desordenada, principalmente quando falamos das coisas sagradas. Então, quando alguém está passando por problemas, nós podemos ungir essas pessoas e rogar que a bênção, que a cura do Senhor venha sobre elas. E Deus fará a sua vontade. É isso que o paciente se coloca, a vontade, a mercê do Senhor, para que a vontade dele aconteça. Você percebe quantas cerimônias existem na Bíblia e que hoje nós devemos praticar? E você notou um detalhe? Eu procurei esboçá-las de forma cronológica, ou seja, desde o dia que nós nascemos, Deus tem algum tipo de cerimônia nos envolvendo. Então, quando nós nascemos, nós já devemos ser consagrados ao Senhor. Quando a gente atinge uma certa idade e tem compreensão do Evangelho, nós passamos pelo batismo. Depois, nós nos envolvemos nos ministérios com os dons. Depois vem o casamento. Depois vem o quê? Finalmente, quando chegamos ao último rito, já falamos de um momento já perto da morte. E aí então tem a unção. Então, em todo momento da vida, há cerimônias bíblicas que acompanham o ser humano. Daniele? Pastor, não falando de tradição da igreja, mas uma tradição familiar. A gente costuma fazer culto doméstico. Isso também é utilizado na igreja adventista? É orientado a fazer dessa forma? É orientado. E a nossa orientação é que esse culto aconteça todos os dias. E o ideal é que ele aconteça pela manhã e pela tarde. Então essa é a orientação. A família deve se juntar ali no altar do Senhor. Essa é uma prática cristã bíblica, né? As pessoas se reuniam. Você vai encontrar nos personagens da Bíblia, logo pela manhã, buscando ao Senhor. Alguns até dizendo que o Senhor me desperta para que eu possa falar com Ele. Então a Igreja Adventista orienta o culto familiar. E esse culto familiar deve buscar ser feito na linguagem das crianças que ali estão. Então não deve ser um culto longo, tem que ser um culto mais rápido, porque as crianças não têm muita paciência, né, para ficar por muito tempo numa posição que seja. Tem que ser atraente, tem que ser informativo e desde cedo nós vamos educando as crianças nos caminhos do Senhor, nas histórias bíblicas, nos personagens da Bíblia. E isso vai formando o caráter das crianças, o caráter, a personalidade das pessoas. E hoje, o que a gente vê, quando você ouve falar sobre muita delinquência na juventude, muita gente perdendo o sentido da vida, é porque na base faltou essa orientação. Faltou desde cedo incutir na mente quem nós somos, de onde nós viemos, para onde vamos. Não são essas as 3 perguntas que a filosofia existencialista tem que responder? De onde nós viemos? Quem nós somos? Para onde vamos?
Então a Bíblia, ela nos ajuda na formação da nossa identidade. E o culto familiar é muito especial para isso. Ele traz uma grande contribuição. Já quando os filhos estão fora da casa, o culto familiar volta-se agora para o casal, para os interesses do casal, etc. Ou se é um casal recém-casado, que nem filhos tem ainda, o culto familiar deveria ser na direção de formar cada vez mais a intimidade dos laços matrimoniais. Quem sabe em cada culto lê alguma coisinha a respeito desse crescimento matrimonial. E sabe que Ellen G. White, nós estudamos sobre Ellen G. White aqui, né? Ela tem muitos conselhos. Tem um livro que se chama Mensagem aos Jovens. São conselhos que ela deu só para jovem. Tem um livro chamado Lar Sem Sombras. É um livro que ela escreveu para a vida familiar. Tem um livro chamado Orientação da Criança. É um livro que ela escreveu sobre como orientar os filhos no caminho do Senhor. Tem um livro chamado Educação, falando dos princípios de como o jovem deve ser educado, as pessoas devem ser educadas. Tem um livro chamado Mente, Caráter e Personalidade. Ela fala sobre a construção mental, a construção social das pessoas. Quem fala isso? Ellen G. White, uma mulher que viveu no século XX, ou melhor, 19, isso mesmo, isso mesmo. E você, quando vê os conselhos dessa mulher, você percebe que ela está falando do que existe de mais atual hoje nesses ramos do conhecimento. A Igreja Adventista crê que ela é uma profetisa. E quem entra em contato com os Escritos vai constatar é isso mesmo. Então, tudo isso é importante. O culto familiar, as tradições, os ritos que nós praticamos, nós vamos cercando as pessoas de religiosidade. E é isso que muda a história de uma família e que muda a história de uma nação. Você quer ver a coisa mais descabida que existe hoje? É nós acordarmos com pressa, comermos ali uma refeição rápida e sairmos correndo para o trabalho, sem nem reconhecer que existe um Deus que nos deu a vida, que nos deu a noite e que vai estar ao lado agora para as atividades do dia. Tem muita gente assim, que acorda e sai numa correria e não tem tempo para Deus. Mas essa vida religiosa, essas tradições, esses ritos, elas só fortalecem a identidade da família, fortalecem a vida do cristão. São bênçãos que Deus deixou para mim e para você para dar sentido à nossa existência. A gente tem que buscar praticar essas coisas para isso. Esmeralda? Enfim, pastor, o senhor falou de ritos, tradições, religiosidade, mas sem a intimidade, né, o que faz se perpetuar, o que faz a diferença, né, o que faz o mover, né, a intimidade com Deus. É verdade. E é claro que além do culto familiar, onde ali está a família, coletivamente, estudando a Bíblia, orando, louvando, eu devo ter os meus momentos particulares de devoção pessoal, né? Na Igreja Adventista a gente costuma chamar de hora tranquila. O que é hora tranquila? É a primeira hora do dia, quando eu acordo. Essa hora eu gasto com Deus. Para alguns vai ser 4 da manhã, para outros 5, para outros 6, para outros 7, não importa. É a primeira hora. Então a primeira hora do meu dia a gente chama de hora tranquila. É o momento que a gente vai tirar para ler a palavra, para ouvir a voz de Deus, para orar, para ordenar os pensamentos, colocar em dia e pensar no que eu vou fazer naquele dia. Isso é organização, isso é preparo. E quando a religiosidade começa a fazer parte da família, da sociedade, as coisas mudam. Independente da análise política que as pessoas façam de Donald Trump, outro dia alguém me enviou um vídeo, né, dele, e antes que ele fosse começar uma reunião ali com todos os seus ministros, né, ele pediu a alguém que fizesse uma oração. E ali essa pessoa orou para que os planejamentos beneficiassem a nação, para que a bênção de Deus continuasse sobre a nação. E eu fico pensando, né, quanto nós poderíamos aprender. Não estou entrando aqui em mérito político, né, de partido, da forma como ele administra o país, não. Mas olha para a potência que é os Estados Unidos, a maior potência do mundo.
E é lógico que ela chegou nesta postura pela visão de Deus que ela tem. Que quer queira, quer não, é uma nação que busca viver os valores, né? Pelo menos alguns deles, do que a palavra ensina. É uma nação que tem consciência de Deus. Você encontra nos presidentes pessoas de oração, pessoas que oram, pessoas que frequentam igrejas, pessoas que pregam. Isso muda a nação. Você já pensou se o nosso Brasil fosse assim, né? Se as pessoas, antes de tomar suas decisões administrativas, buscassem a sabedoria dos altos? Bom, você sabe que nos tempos da Bíblia era assim, né? Ali estava junto ao rei o profeta. Sabe para quê? Para orientar nas decisões. Durante a história, boa parte do tempo também foi assim. Principalmente na história europeia, ao lado dos reis, lá estavam os teólogos, para ajudar o rei na tomada de decisão. Infelizmente hoje, nós estamos caminhando para uma direção onde as pessoas negam a existência de Deus, não estão nem aí para as suas orientações, nem aí para a sua palavra. O resultado, a gente vive um mundo, ou uma nação pelo menos, que parece desgovernada, né? Com tantas ingerências, com tanto problema. E essa ingerência no alto escalão do governo provoca mazelas para toda a sociedade. E quantas pessoas sofrem e não têm o que comer, porque falta emprego, querem até trabalhar, não tem emprego, não tem políticas públicas, etc, etc. Por quê? Porque às vezes falta Deus. E esses ritos que nós vimos hoje é para colocar religiosidade na família, na igreja, na sociedade, porque finalmente o que todos nós precisamos é de Deus, é isso que nós precisamos. Como dizia George Washington, né, que nós lemos aqui há muitas semanas atrás, né? Ninguém pode governar bem uma nação sem a Bíblia e sem Deus. É verdade, ninguém pode. Enquanto a gente fica se debatendo aí em muitos conceitos, né, pensando valores, esses valores deveriam ser pautados na Bíblia. Deus deveria ser buscado em todos os momentos para dar sabedoria à nossa liderança. E nós temos que orar por nossa liderança política, pelos políticos, orar para que Deus dê sabedoria a esse povo, que faça fazer prosperar a nação, que ajude a amenizar o sofrimento, que olhe mais para a saúde, para a educação e tantas áreas necessárias, né? Por isso, ao encerrarmos o programa de hoje, vamos pensar, né? Quais desses ritos e tradições que Deus deixou em Sua palavra que eu posso praticar, devo praticar? Qual é então a minha decisão? Após compreender melhor as ordenanças e cerimônias ensinadas na Bíblia, desejo, pela graça de Cristo, vivenciá-las em minha experiência religiosa. Vamos orar para que isso aconteça em nossas vidas? Nós vamos ter agora uma música com Cíntia, né? Enquanto Cíntia cantar, eu queria que você pensasse, por quais desses ritos e cerimônias eu já passei, né? E quais que Deus ainda me desafia, né? Para continuar passando, continuar vivendo, né? Essas verdades da vida cristã. Pensa nisso e lembre-se que em todas essas cerimônias, o que nós podemos perceber é a presença de Deus em cada etapa da vida do ser humano. É isso que elas querem nos ensinar. Eu vim aqui, Jesus, para receber de ti uma porção maior do teu favor. Não quero receber riquezas nem poder. Eu vim aqui, Jesus, apenas pra pedir. Toque em mim, toque em mim, toque em mim.
apenas um toque em mim, toque em mim, toque em mim, toque em mim, apenas um toque em mim. Eu vim aqui, Jesus, para receber de ti uma porção maior do teu favor. Não quero receber riquezas nem poder. Eu vim aqui, Jesus, apenas para peça a Ele, toque em mim, toque em mim, toque em mim, apenas um toque em mim, toque em mim, toque em mim, toque em mim, apenas um toque. Apenas um toque em mim. Obrigado, Cíntia. Que esse toque de Deus seja sentido na minha e na sua vida, em todos os momentos. Que Ele possa tocar em nosso coração e nos ajudar a entender que há algo muito melhor para todos nós. Que a busca pelo Senhor todos os dias, que a presença dEle ao longo de nossas vidas, naquilo que Ele deixou em Sua palavra para que nós experimentássemos e vivêssemos, seja uma realidade na sua vida cristã. Obrigado a vocês que estiveram conosco ao longo dessas semanas, juntos. Obrigado a você que esteve nos acompanhando aí no Bíblia Fácil, nessa 20ª temporada. Você está convidado também a fazer uma visita à Igreja Adventista aí perto da sua casa. Você pode acessar o site encontreumaigreja.com.br e nos fazer uma visita. E semana que vem a gente volta com a 21ª temporada, com um novo grupo que vai se sentar aqui, junto com você, aí em casa, para continuarmos o aprendizado da Palavra de Deus. Vamos orar? Pai Santo, obrigado por estarmos encerrando mais um círculo de estudos da Tua Palavra. Obrigado pelas verdades que descobrimos ao longo desse período e por sabermos que o Senhor nos ama e tem planos especiais para todos nós. Abençoe esses amigos que aqui estiveram conosco nessas semanas. Cuida de cada um deles, de sua história, de sua vida. Cuida de seus familiares. E que o anseio do nosso coração descanse nos braços eternos do Salvador Jesus. Abençoe os amigos que nos acompanham em casa. Que a Tua bênção alcance cada um deles também. E prepare a todos nós como uma grande família para o glorioso dia da Tua volta. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Obrigado, amigo, pela sua presença no Bíblia Fácil de hoje. E semana que vem a gente se encontra para uma nova temporada. Até lá.